Começou a gravação aqui da aula 3. Boa noite, todo mundo. Espero que vocês estejam bem. Mais uma vez, eu sou João Paulo Silva aqui. É, como já, como já é de costume. Opa, pera, definição errada. Como já é de costume, mais um final de semana que chega e a gente vai fazer aqui a gravação da terceira aula do curso de tarô para iniciantes. Como vocês já sabem, meu nome é João Paulo Silva. JP Silva, eu estou no Instagram, @jptaroterapia, sou tarólogo há algum tempo, bem pouquinho tempo na verdade, desde 2020, 2021, vim aqui para o YouTube gravar esse curso de tarô para iniciantes, para ajudar vocês que estão começando aí com o tarô. Gostaria, mais uma vez, de agradecer a todos que estão participando do curso, todo mundo que está deixando suas perguntas, todo mundo que está deixando seus likes aí no vídeo, deixando seus comentários. Muito obrigado. Minha gratidão a todos vocês. Espero que vocês estejam gostando. Lembrem sempre de se inscrever no canal, se você ainda não é inscrito. Se você ainda não é inscrito, seja muito bem-vindo. Já peço para você se inscrever no canal e deixar seu like aí. E seguir lá no Instagram para dar aquela força aí para a gente continuar fazendo esse trabalho bacana aqui. A gente chega na terceira, a gente chega no final do primeiro terço do curso aqui com a aula 3, né? Serão 9 aulas falando sobre os arcanos maiores e menores, com aquela estrutura que vocês já conhecem, baseada em numerologia, tá? Espero que vocês estejam gostando do conteúdo. De novo, todo comentário, toda crítica construtiva é muito bem-vinda. Então fiquem à vontade para falar o que vocês estão achando do curso aí nos comentários, para deixar suas dúvidas, para deixar suas perguntas, para interagir com as outras pessoas. Sejam muito, muito bem-vindos, tá bom? E todos recebam aí o meu amor e o meu carinho e a minha gratidão pela audiência de vocês. Então, sem mais delongas, vamos começar a aula 3. A gente hoje vai falar sobre a família da Imperatriz. Então, como vocês já devem estar acostumados, como que a gente chega nesse resultado aqui? A gente pega os arcanos do tarô, que tem o número 3, né? Então, no caso, nos arcanos menores, a gente tem o 3 de copas, o 3 de paus, o 3 de espadas e o 3 de ouros. A gente tem nos arcanos maiores a Imperatriz, que é o arcano de número 3. A gente tem o Pendurado, que é o arcano 12, mas 1 mais 2 é 3. A gente tem o Mundo, que é o arcano de número 21, e mais uma vez 2 mais 1 é igual a 3. E a gente tem também os Cavaleiros, né, da corte, que também dentro da numerologia se caracterizam, estão com características do número 3, né, segundo a numerologia. De novo, vale ressaltar aqui para todo mundo que eu não sou numerólogo, tá? Eu também não tenho profundos conhecimentos de astrologia. Esse paralelo é só baseado em algumas características que as cartas compartilham, tá? Algumas características. Então, de novo, vale aí o aviso. Essas cartas elas não se entrepõem e elas não se substituem num jogo, tá? Então, o que isso significa? O 3 de copas, ele não é a mesma coisa que a Imperatriz, e ele também não é a mesma coisa que o Cavaleiro de Copas, mas eles têm algumas características semelhantes, tá? E é por conta dessas características semelhantes que a gente organiza esses arcanos em uma família, né? Em uma família. Então é por isso que eles estão todos aqui, e é por isso que a gente vai discuti-los juntos nessa aula. Mas aí a gente vai olhar para cada um dos arcanos, para as características de cada um dos arcanos, e a gente vai olhar também o que eles têm em comum, tá bom? E o nosso primeiro passo, o nosso primeiro momento é olhar para o número 3, né? Olhar para o número 13 e o que ele representa. O número 13 é um número que está associado com a criatividade, né?
criatividade, expressão artística, pessoas que têm o número 3 no seu mapa numerológico, têm tem fortes tendências a talento, a serem talentosos artisticamente, ou tem uma abordagem bastante criativa. Então, é gente que gosta de cantar, gente que gosta de pintar, o pessoal que gosta de dançar, pessoas que têm uma expressão artística muito forte, né? Então, aqui dentro tem o número 3 no seu mapa, né? O número 3 também é o número da comunicação, né? O número da comunicação eficaz. Pessoas que têm o número 3 no seu mapa numerológico também têm uma capacidade de se expressar com muita clareza, né? E de maneira persuasiva também. Pessoas que têm o número 3 no seu mapa numerológico também são extremamente otimistas, né? O número 3 ele está ligado, ele está relacionado ao otimismo. Ele tem uma influência, é, ele tem uma forte influência a ver o lado positivo das situações e tem uma postura bem alegre, né? Com relação à vida, a gente vai ver as características de diversão e alegria também. O número 3 também está associado à sociabilidade, então ele representa também pessoas que gostam de interagir com os outros, pessoas que têm uma natureza mais amigável, pessoas que têm atração por atividades sociais. É o número da alegria, é o número da diversão. Então, ele sugere aí a importância de incorporar momentos de diversão na sua vida ou nas suas atividades. É o número da expressão pessoal, né? Então, as pessoas que têm o número 3 aí no seu mapa numerológico tendem a ser muito expressivas e a valorizar a liberdade de expressão, assim como também a versatilidade, né? Então, a capacidade de se adaptar a qualquer situação ou a realização de qualquer tipo de tarefa que lhe seja incumbida, e também são pessoas muito entusiasmadas e com muita energia, né? Então, a gente vai ver essas características aqui presentes em todas as cartas da família da Imperatriz. Então, a gente vai ver bastante essas características aqui dentro das cartas, tá bom? E aí, nada mais justo do que começar a nossa aula com o arcano que dá nome à aula, né? Ou seja, a Imperatriz. Como de costume, a gente vai falar primeiro sobre os arcanos maiores, tá? Então aqui a gente tem a Imperatriz, o Pendurado e o Mundo. De novo, eles compartilham o número 3. Então, a Imperatriz é o arcano maior de número 3, né? Em seguida, a gente tem o Pendurado, ou seja, número 12, 1 mais 2 é 3, e o Mundo, 21, 2 mais 1 também é igual a 3, né? A Imperatriz aparece no tarô logo depois da sacerdotisa. Então, imagina os arcanos maiores como uma jornada, como uma viagem, né? A gente passou pelo mago, e aí a gente entendeu as características do mago. Número 1, o número da criação, é, o número da o número do poder divino, né? Então eu tenho lá o poder da criação. O número 2 é o número 2 é a dualidade, representa a dualidade. Então o positivo e o negativo, e a gente viu a sacerdotisa. No número 3, a gente chega na imperatriz, né? A imperatriz é a representação da feminilidade, da fertilidade, da criação e da abundância. De novo, como eu sempre digo, como eu adoro dizer, toda a mulher ela carrega dentro de si uma imperatriz, né? Então toda a mulher ela carrega dentro de si a feminilidade, a fertilidade, porque afinal de contas é a mulher quem gesta o bebê, né? É a mulher que engravida e carrega o bebê dentro da barriga. É a mulher que cria a vida nesse sentido, né? E também é a mulher, e também é o feminino o responsável pela abundância, né? Então, a gente tem aí essas características dentro desse arcano. O arcano da imperatriz, ele normalmente é representado por uma figura feminina, uma rainha, né? Uma mulher normalmente num trono ou num divã, coroada, com vestes muito bonitas, né? Em algumas cartas vocês vão perceber que ela está grávida. Aqui nessa carta
É, aqui nessa carta ela tá grávida, então dá para perceber ali que ela tem um nenenzinho dentro da barriga dela. É, e sempre tem uma plantação de trigo, ou algum outro ou alguma outra plantação, alguma coisa que esteja relacionada à abundância, à prosperidade, né? É, ela tem ali o escudo com o símbolo da Vênus, né, para representar a feminilidade dela, o poder de o poder de sedução que ela tem também, que é presente em todas as mulheres, mas vamos lá olhar para tudo que ela tem. Então, tá de coroa, majestosa, linda, incrível, nunca errou, fada sensata, maravilhosa, a imperatriz, né? A gravidez da imperatriz não significa necessariamente que se ela aparecer num jogo, a pessoa vai engravidar ou vai ter um filho, tá? De novo, se você tá desconfiando que você tá grávida, ou se você desconfia que a sua namorada tá grávida, vai na farmácia, pega um teste de gravidez, ou então vai fazer um exame de sangue, alguma coisa assim. Não deixa questões de saúde, não deixa para resolver questões de saúde através do tarô, tá bom? É muito, é muito, é muito complicado fazer isso através dessa ferramenta. Uso o tarô para questões mais terapêuticas, para entender um pouquinho melhor aí é, o seu ser, né? Então, ela normalmente aparece grávida para representar a paciência e o período gestacional de algum projeto. Então, normalmente, quando a imperatriz aparece para a gente, significa que tem algum projeto que está em fase gestacional, que tem algum projeto que está em fase aí de que tá em uma fase bem inicial e que a gente precisa cuidar muito bem, com paciência, com diligência também, né? De novo, essa carta representa a fertilidade e a feminilidade. Então, se ela está associada com essas características, significa que esse projeto que pode estar aparecendo, que pode aparecer aí, que ela pode estar representando, na verdade, é um projeto que vai dar certo, é um projeto que vai trazer, é um projeto fértil, né? Mas, de novo, a fertilidade ela está atrelada à paciência e à diligência, né? Então, as coisas elas só funcionam quando a gente cuida delas da maneira adequada, né? Se você aguar demais a planta, ela morre, né? Se você deixar a planta muito tempo no sol, ela seca, né? Então existe aí uma diligência necessária para que o projeto dê certo, né? Não basta só tacar água na planta e deixar ela para sempre no sol, as coisas não vão acontecer dessa maneira, né? A imperatriz também representa a abundância e a prosperidade, né? Então ela sugere que o trabalho que está sendo realizado ou que a questão em jogo, né, na tiragem, na leitura, é, tem aí uma possibilidade de dar frutos, né? É, como mulher, como mulher não, desculpa, inclusive, não é um comentário muito bacana de fazer esse, mas é, enquanto associada a características femininas, né, ao polo feminino, né, da dualidade, então masculino e feminino, se a gente for olhar dessa forma, é, a imperatriz está ligada à nutrição, né? Ela é a protetora da vida, ela é a protetora do crescimento, né? Lembra que ela carrega o neném dentro dela. Então ela é quem gesta, ela é responsável pela fase gestacional da criança, né? Então, enquanto gestora, ela vai proteger, ela vai nutrir aquele embrião, né? Então, quando essa carta aparece, significa também que existe a necessidade de alguma coisa ser nutrida, de alguma coisa ser protegida até que esteja pronta para vir ao mundo, né? Então, a gente pode estar falando aqui de um projeto novo, né? Alguma coisa que ainda não veio ao mundo, né? Então, e para vir ao mundo, isso precisa ser protegido, isso precisa ser nutrido. É, a gente precisa resguardar
essa criação, né. Ela também representa a intuição e a sensualidade, né. Enquanto a sacerdotisa é mais recatada, mais resguardada, mais no canto dela, a imperatriz, ela já entende a sensualidade, né. Ela já entende aí a sua capacidade de se conectar, com todos os sentidos da vida, né. Então ela entende ela entende o prazer, ela entende o gozo, né. Então ela, a sacerdotisa já, se a gente estiver falando de mulher, por exemplo, ou de pessoas, a gente pode estar falando de uma pessoa mais madura, de uma pessoa que está pronta para por exemplo, um relacionamento, eh, ou para uma pessoa que está afim, né, de alguma coisa com a gente, né, que está afim de se conectar com a gente, no aspecto carnal, né. Então essa representação também está aqui, e a imperatriz também tem a sua intuição forte e afiadíssima, porque afinal de contas ela é uma mulher empoderada, dona de si, e ela escuta muito a sua intuição, né. E ela escuta muito, muito a sua intuição. Ela está bem conectada com a sua parte, subconsciente e emocional. Eh, e aí, quando ela aparece num jogo, de novo, ela sugere a importância de nutrir projetos, de nutrir relacionamentos ou ideias. Então, se ela aparece num jogo, ela vai falar que está na hora de você cuidar de alguma coisa, né, para que aquela coisa dê frutos, para que aquela coisa, dê o resultado que você espera, para que floresça e para que dê frutos. Ela está relacionada com a sensação de conexão com a natureza e de intuição também. Ela lembra a gente do equilíbrio fundamental entre o material e o espiritual. Então, a imperatriz, ela está muito conectada com a sua ela está muito bem conectada com a sua espiritualidade, ela está muito bem conectada também com o mundo material. Ela consegue enxergar os recursos que ela tem e geri-los da maneira adequada. Veja, diferente do mago, que diferente do mago, que tem o poder de criar recursos, a imperatriz não cria recursos, ela gere recursos. Existe uma diferença muito grande entre criar alguma coisa e gerir, né? Se eu tenho, vamos tentar falar isso de uma maneira prática. Se eu não tenho dinheiro, é, sendo exemplos, exemplos radicais e brutais, tá? Se eu não tenho dinheiro e eu estou vibrando no mago, eu consigo manifestar dinheiro, né? Eu consigo fazer o dinheiro acontecer, né? Se eu estou vibrando na imperatriz e eu tenho R$ 1, eu consigo transformar esse R$ 1 em dois. Então eu consigo, então veja, eu consigo pegar, eu enquanto vibrando na imperatriz, eu consigo pegar R$ 1 e fazer com que eles transformem em mais um, e mais outro, e mais outro. Agora eu enquanto mago, eu consigo não ter nenhum real e manifestar o meu primeiro, né? Como isso vai acontecer vai depender do tipo de mago que eu estou vibrando, né? Então eu posso, sei lá, fazer um malabares na rua e alguém me dá uma moeda de R$ 1, beleza? Criei dinheiro, que bacana. Agora, enquanto imperatriz, por exemplo, eu estou na minha casa e eu tenho um ovo e eu tô com fome. Eu consigo transformar esse ovo numa refeição, né? E aí, eventualmente, ele vai acabar, mas eu fiz alguma coisa com ele, né? Então eu criei alguma coisa a partir de algo que eu tinha. A imperatriz, ela tem esse poder, o poder de criar a partir daquilo que já existe. Ela não consegue criar do nada, né? E de novo, ela consegue manifestar essa abundância, essa prosperidade com os recursos que ela tem na mão, né? Ela pode representar uma pessoa também. A carta da imperatriz também pode representar uma pessoa, pode ser uma mãe, pode ser uma avó, uma esposa, uma chefe, uma mentora espiritual, uma amiga experiente, pode ser uma mulher, né? Normalmente uma mulher experiente. Pode ser representada por essa carta também, né? E de novo,
a Imperatriz pode ser um homem? Pode. Um homem que tenha grandes capacidades de criação e gestão, né? De novo, as energias, as cartas do tarô, elas representam energias, né? Às vezes, e assim, todo mundo tem energia masculina e feminina dentro de si. Eu não sei o quão polêmico vai ser falar sobre isso, mas todo mundo tem energia masculina e feminina dentro de si. A gente tem essa dualidade. Ah, significa que, enfim, não significa nada. Não significa nada. Só significa que eu, enquanto ser humano, eu tenho características, eu carrego dentro de mim características de todos os arcanos, né? Então, eu carrego características do mago, da sacerdotisa e da imperatriz, que são os arcanos em jogo aqui. Então, do mesmo jeito que eu tenho a energia de fazer, que eu tenho a características dentro de mim que me possibilitam criar coisas, eu também tenho características que me permitem gerir coisas, né? Então, eu consigo, é, por exemplo, eu consigo criar uma aula do zero, de material nenhum, apenas usando o conhecimento que eu já adquiri, e eu consigo gerir esse conhecimento de forma a fazer alguma coisa útil com ele, né? Então, e aqui eu já tenho características de dois arcanos, né? Se a gente pudesse transformar a imperatriz numa pessoa, ela seria a nossa mãe. A nossa mãe é uma imperatriz, né? Porque, de novo, ela levou a gente na barriga durante 9 meses, daí a gente nasceu, aí ela deu o peito, e aí, e aí ela ninou, ela deu carinho, ela viu crescer, ela ensinou a andar, ela fez um monte de coisa pela gente. Então a nossa mãe é uma imperatriz. As grandes mães do mundo aí são imperatrizes incríveis, né? É, o arquétipo, os arquétipos mais presentes no arcano da Imperatriz são os arquétipos da fertilidade da criação, da abundância e da prosperidade, e do cuidado e nutrição. Né? Esses são os arquétipos mais presentes dentro deste arcano. E acho que é isso. Acredito que seja isso, tá? Quando a Imperatriz vibra na sombra, porque, de novo, toda a carta vibra na sombra, imagina aquela pessoa que não consegue fazer bom uso dos seus recursos. Sabe aquela pessoa que ganha dinheiro, ganha dinheiro, ganha dinheiro, mas que sempre tem dinheiro, mas está sempre numa situação de pobreza? Aquela pessoa que. Aquela pessoa que. Aquela pessoa mais carente, é, que sempre precisa de alguém, é a imperatriz vibrando no negativo. Quando ela está vibrando na sombra, ela normalmente é um sinal de que a gente está muito dependente de alguma coisa, muito dependente de algum recurso, muito dependente de uma pessoa, muito dependente de alguma coisa específica, né? E isso sugere aí uma necessidade de cuidado, né? Uma necessidade de reavaliar o que está acontecendo na nossa vida. Beleza? De novo, se você tiver alguma pergunta específica com relação ao arcano da Imperatriz, deixa aqui nos comentários a sua pergunta, que eu vou ter todo o prazer em responder. E, de novo, o significado dessa carta dentro de uma leitura vai estar intimamente relacionado com a carta que acompanha ela na leitura, tá bom? Então, se ela tiver acompanhada de um outro arcano maior ou de um arcano menor, ela vai ter um significado um pouco ela pode ter um significado um pouco diferente, tá bom? E aí a gente segue para a carta do pendurado. E a carta do pendurado é uma carta que causa muitas dúvidas para muitas pessoas, né? Porque ele tem um simbolismo que às vezes a gente esquece, que é o do sacrifício, né?
E o pendurado, ele conta a história de uma figura mitológica relativamente popular, que é Odin, né? Odin é o pai de todos os deuses dos vikings, né? Odin é o pai de Thor, é o pai de Loki, e diferente do que assim, uma coisa que não contam sobre ele nos filmes de super-herói é como ele ganhou os seus poderes, né? Então, o que aconteceu com Odin? Odin queria ter poderes. Ele queria ser um deus. Ele queria ser o deus mais poderoso de todos. Então, isso é só um resumo, tá, gente? É um resumo bem resumido mesmo da história dele. Então, o que aconteceu? O que ele fez? Ele subiu na árvore da vida e ele se pendurou de cabeça para baixo na árvore. E ele esperou por 9 dias e 9 noites pendurado nessa árvore. Então, depois desses 9 dias e 9 noites, desse, ele desceu da árvore, foi até o poço, foi até um poço mágico. Nesse poço mágico, ele entregou um de seus olhos. E aí ele recebeu todo o conhecimento do funcionamento do universo e também o poder de saber de tudo que acontecia o tempo inteiro. Então, veja o que aconteceu. Ele fez um sacrifício e, por fazer esse sacrifício, ele recebeu um presente, ele recebeu uma dádiva, né? Ele recebeu o conhecimento absoluto e o poder de saber de tudo que está acontecendo o tempo todo, né? É, Aí a gente tem as representações máximas dessa carta, que são sacrifício, aceitação e mudança de perspectiva, né? Então, para que eu consiga alguma coisa, eu preciso mudar a minha perspectiva, né? Então, por exemplo, quando a minha vida está indo por um caminho que eu não estou satisfeito, mas eu não consigo enxergar uma outra saída, eu preciso me colocar numa perspectiva diferente, né? No caso de Odin, ele virou de cabeça para baixo. Significa que para resolver todos os meus problemas, a única coisa que eu preciso fazer é me pendurar numa árvore de cabeça para baixo? Pode ser que se você se pendurar numa árvore de cabeça para baixo, você consiga resolver seus problemas, mas também tenha um derrame. E não é isso que a gente quer, né? A gente quer você saudável e incrível aí, porque afinal de contas você vai ser um tarólogo maravilhoso que vai ajudar muitas pessoas. Mas se colocar numa nova perspectiva, às vezes pode te ajudar a enxergar seus problemas de uma outra maneira e te ajudar a resolver esses problemas, né? De uma maneira diferente. Então a gente tem lá o sacrifício e a suspensão. Então a primeira coisa, é, não dá para ser não dá para viver a nossa vida da mesma maneira para sempre. Se eu quero resultados diferentes, eu preciso abrir mão de alguma coisa. Eu preciso parar com alguma coisa. Então, por exemplo, não dá para eu deixar de ter sobrepeso comendo, sei lá, 12 pães no café da manhã todos os dias, né? Se eu quero deixar de ter sobrepeso, eu preciso diminuir a quantidade que eu como, né? Então, isso é um sacrifício que eu tenho que fazer, né? Além de ser um sacrifício, é uma mudança de perspectiva, porque se eu estou comendo menos, eu vou ter um resultado diferente, né? Então, isso é uma questão, né? É, não dá para eu conquistar resultados diferentes no meu trabalho se eu estou fazendo sempre a mesma coisa, se eu estou agindo sempre da mesma maneira, né? Então, eu preciso parar de fazer o que eu estou fazendo e fazer uma coisa diferente, né? Isso também tem a ver com aceitar e se render, né? Com aceitar que as coisas não estão do jeito que eu gostaria que elas estivessem e me entregar ou me render a alguma coisa nova, me render a alguma coisa nova, a necessidade de aceitar as circunstâncias, né? E de mudar isso. E por último também a questão da iluminação espiritual, né? Então quando Odin sacrifica lá 9 dias e 9 noites da sua vida e o seu olho direito, se eu não me engano,
ele ganha uma, ele ganha uma forte iluminação, né? Então aqui com a gente é a mesma coisa. Quando a gente abre mão de alguma coisa em prol de um resultado que a gente quer atingir, a gente ganha uma iluminação, a gente ganha uma certa iluminação, a gente ganha uma certa experiência, uma compreensão mais profunda da situação que a gente está vivendo, né? Então, um bom exemplo de pendurado são as pessoas que mudam, é, que mudam radicalmente a sua as suas vidas, né? Porque elas percebem o que elas estão fazendo de o que elas percebem aonde elas estão errando na vida delas e aí elas conseguem uma nova e aí, através dessa nova perspectiva, elas conseguem mudar, né, o seu status quo. Vide, por exemplo, deixa eu pensar aqui, um exemplo bacana de pendurado. É, não sei se todos vocês aqui conhecem a banda Raimundos, uma banda que foi muito popular ali no final no final, no meio dos anos 90, uma banda brasileira. E essa banda tinha um vocalista, o Rodolfo, né? Ele era, ele era conhecido como Rodox também. O Rodolfo dos Raimundos, é, ele não gostava muito de ser o vocalista do Raimundos. Ele não gostava muito da imagem dele atrelada à imagem da banda, né? Que era uma banda de rock, que era uma banda de rock meio comédia, assim, tipo, com letras engraçadas, com muito palavrão, enfim. Ele não gostava disso, então o que ele fez? Ele abriu mão de ser vocalista daquela banda, que já era uma banda conceitual, famosa, e ele foi buscar um outro caminho. E ele foi buscar o caminho do rock gospel, né? E hoje o Rodolfo, ele é um ministro evangélico e ele é muito famoso e influente dentro desse meio, né? Então ele conseguiu mudar a sua perspectiva, né? Então, assim, e aí ele conta e aí ele conta a história dele, a trajetória dele dentro disso, né? Então, os problemas que ele teve com dependência química, com álcool, com drogas, enquanto ele estava nos Raimundos e como isso mudou quando ele se tornou ministro, quando ele se tornou cantor evangélico, né? Então, a gente tem aí um exemplo de pendurado, né? Então, a gente tem uma mudança de perspectiva aí de uma pessoa, né? Dentro desse arcano. De novo, os arquétipos dentro do pendurado são os arquétipos do sacrifício e da renúncia, né? Então eu abro mão de algo em prol de outra coisa. Suspensão e espera, né? Então, esse arcano ele valoriza esse arcano ele simboliza a ideia de suspensão, né? A ideia de parar o que você está fazendo e ir fazer outra coisa, ou de só parar, de só brecar suas necessidades antes de fazer alguma outra coisa. Convida para um olhar para dentro de você, né? De novo, todo arcano maior ou menor ele convida a gente para um olhar interno, né? E aqui de novo a gente tem um arcano que convida a gente a olhar para dentro da gente e entender, né? Do que eu preciso abrir mão na minha vida nesse momento? O que eu preciso parar, né? Nesse momento? Pelo que eu preciso esperar, né? O que eu tenho que aceitar nesse momento da minha vida para que eu consiga então transformar a minha vida e iluminar o meu ser, né? E também a questão da inversão de perspectiva, né? Então, a minha vida ela tá desse jeito, mas se eu olhar por outra perspectiva, ela vai estar de um jeito diferente. Às vezes é necessário a gente olhar para a vida de uma maneira diferente para obter novas perspectivas, né? Então, às vezes, para a gente, tudo que a gente está fazendo está errado, tudo está ruim, tudo está um cocô. Mas aí, quando a gente olha por outra perspectiva, não tá tão ruim quanto a gente imagina, né? E esse arcano também relembra a gente sobre a necessidade de manter a mente aberta
e de ser flexível, né, com relação às mudanças e situações desafiadoras que se apresentam para a gente aqui, tá? De novo, se você tem alguma pergunta ou alguma dúvida sobre o arcano do pendurado, deixa a tua pergunta aí nos comentários. E se você ainda não deixou seu like, já vai deixando seu like aí, que ele é bem importante para a criação de conteúdo nesse canal. Beleza? Vamos falar sobre a carta do mundo. Então vamos lá. A carta. Desculpa, gente, a minha garganta tá doloridíssima. Mas vamos lá, vamos continuar. A carta do mundo é a última carta é a última carta da jornada dos arcanos maiores, tá? Então, número 21 é a última carta. É, e a carta do mundo, ela tem um significado muito profundo relacionado à conclusão, realização, sucesso e totalidade. Quando eu chego no arcano 21, eu zerei o jogo. Eu fiz tudo aquilo que eu tinha que fazer, eu fiz tudo aquilo que eu queria fazer, eu realizei tudo aquilo que eu queria realizar, eu sou completo, eu sou total, eu sou incrível, eu tô num lugar bacana, né? Esse é o significado do arcano do mundo, né? Ele mostra pra gente é, essa conclusão, né? E o simbolismo central dessa carta é a realização e a conclusão, né? Então, quando a gente chega no arcano do mundo, significa que a gente zerou o jogo, né? O ciclo chegou ao fim. O ciclo se findou, né? Os objetivos ali foram alcançados. É igual quando você termina o jogo do Mario, você chega no final do jogo do Mario ali, então terminou. Você fez tudo que você tinha que ter feito ali naquele rolê. Então, no, no, no âmbito profissional, significa que você já chegou aonde você deveria ter chegado na tua carreira profissional. Na tua vida pessoal, você conseguiu realizar tudo aquilo que você tinha que realizar. No teu relacionamento, você já chegou ao fim daquele relacionamento em termos de aprendizagem, tá? Então, você já aprendeu tudo que você tinha que aprender, você já fez tudo que você tinha que fazer ali. Agora é o novo, agora é a ideia de um novo começo, né? Ou de se tornar um com aquela situação. Que aí a gente vem para o segundo significado, que é o da totalidade e da unidade, né? Então, o mundo ele simboliza essa ideia de o total, né? Eu tenho tudo, eu sou um com aquela situação, né? Eu cheguei ao ponto de me tornar um com essa pessoa, ou de me tornar um com esse, com esse com essa situação na qual eu me encontro, né? Eu estou conectado com tudo, eu entendo tudo, eu já tenho a visão, eu já tenho toda a visão do que eu deveria ter conquistado nesse momento, né? Quando eu chego aqui, então eu entro num estado de equilíbrio, de harmonia quando eu chego no arcano do mundo, né? Sucesso e vitória, né? A coroa de louros aqui em volta da mulher, ela representa ela tem essa representação máxima do sucesso, da vitória, da recompensa por todos os seus esforços. Também a celebração e a realização. Cara, se eu conseguisse ser presidente da empresa que eu trabalho, então vamos festejar, né? Vamos fechar o Allianz Parque e chamar a Ivete Sangalo para tocar só para nossa família. Desculpa, é piada interna. É, enfim, então eu consegui atingir tudo aquilo que eu queria, né? A carta do mundo, ela também mostra a transcendência, né? A conexão com o espiritual, né? Então, ela também mostra ela também tem essa conexão com o divino, né? Então eu consegui realizar, quando a gente fala de propósito de vida, né? E quando a gente fala sobre pessoas iluminadas, como por exemplo Chico Xavier, né, que conseguiu viver aí a sua missão e o seu propósito de vida, né, de ajudar as pessoas a entender melhor a espiritualidade, enfim. Então, no final da vida, ele chegou ali no arcano do mundo, ele viveu, né, o seu propósito, né,
E eu acho que todo mundo, enquanto ser humano, busca viver o seu propósito no mundo, né, na Terra. Então, é, fazer com as suas habilidades, fazer com as suas competências, é transformar o mundo num lugar melhor através das suas habilidades e competências. Quando a gente chega nesse lugar, a gente transcendeu aí o mundo material, né? A gente já conseguiu fazer com que as pessoas, a gente conseguiu transformar o mundo num lugar um pouquinho melhor para as pessoas que vivem nele, né? A Carta do Mundo ela mostra então o fim de um ciclo, né? Ela mostra a chegada o encerramento de um ciclo, né? Ela indica a realização aí das metas, dos objetivos, sugere aí um momento de celebração, sugere aí um momento de festa. A gente vai ver outras cartas aqui no número 3 que também tem essa ideia de celebração, tá? Mas a Carta do Mundo é a celebração total, final. Imagina a empresa, um exemplo bacana disso, um exemplo cotidiano disso, é a confraternização de final de ano que as empresas fazem. No final daquele período, foram atingidos os objetivos, quando são atingidos os objetivos, quando são atingidas as metas, né, quando tudo que se propôs a fazer foi feito, foi realizado, tem uma festa ali para celebrar essa realização, né? Então ali a gente está vibrando no arcano do mundo, né? A nossa própria resolução de final de ano, né? A nossa própria celebração de final de ano. Cada pessoa tem isso. Algumas pessoas fazem isso nos seus aniversários, outras pessoas fazem isso no final do ano, enfim. Mas toda cultura tem um momento de celebração final aí de coisas que foram realizadas, enfim. É, a gente pode falar aqui sobre eventos como o Ano Novo, que representa bem a Carta do Mundo, o Dia de Ação de Graças também representa bem a Carta do Mundo, é, o dia do seu aniversário também representa bem a Carta do Mundo, porque é o encerramento de um ciclo para o começo de um novo ciclo, né? Então, essa é a representação que essa carta tem, né? E como seus arquétipos mais importantes são os arquétipos da realização, da conclusão, da totalidade, da unidade e da vitória e triunfo. Legal? De novo, fica aí o convite para você fazer seus comentários ou suas perguntas acerca da Carta do Mundo, tá bom? E aí, e aí agora nesse momento você deve estar se perguntando, mas o que esses três arcanos têm em comum, né? Quais são as características que eles carregam em comum, né? Então, a primeira delas é o ciclo de conclusão e renovação, né? De uma certa maneira, as três cartas estão relacionadas com esse conceito de ciclos na vida, né? Então, a Imperatriz ela vai falar sobre o ciclo inicial de alguma coisa, né? Então, o ciclo embrionário, o ciclo gestacional está representado pelo arcano da Imperatriz, né? O pendurado vai falar sobre a mudança de perspectiva de alguma questão na nossa vida, e o mundo ele mostra o encerramento, né? O encerramento de um ciclo, a conclusão bem sucedida ou mal sucedida se ele estiver na sombra, né? O mundo no negativo ele vai mostrar aí que alguma coisa não aconteceu do jeito que a gente gostaria que acontecesse, mas a gente sempre tem uma nova oportunidade de fazer as coisas de um jeito diferente, porque afinal de contas a vida não é igual o jogo do Mario, é, a vida continua, né? A vida só acaba quando ela termina. Nossa, meu Deus do céu, poético demais. Li isso no rótulo do vidro de leite que tem ali na geladeira. Outras características que essas três cartas compartilham são as noções de totalidade e completude, né? Então, de novo, a gente está falando sobre ciclos diferentes da vida ou ciclos diferentes de aprendizagem, mas elas têm essa ideia de totalidade e completude dentro de si, né? Principalmente a carta do pendurado e do mundo, que refletem a ideia de uma nova perspectiva e de mudança de paradigma, né? Então,
enquanto o mundo mostra a realização completa disso aqui. Sacrifício e aceitação também são características que as três cartas compartilham, principalmente o pendurado e o mundo, né? O pendurado, ele leva essa ideia de sacrifício de uma visão anterior em busca de uma compreensão, enquanto o mundo indica a aceitação do término de um ciclo e a prontidão para iniciar um novo, né? Conexão espiritual e transcendência são características presentes nos três arcanos, né? Celebração e reconhecimento, né? Então, são características que estão presentes aqui nos três arcanos, e o equilíbrio e a harmonia também estão presentes aqui nos três. Tudo bem? Então, era isso que eu tinha para dizer sobre esses três arcanos. De novo, dúvidas ou perguntas são sempre bem-vindas lá embaixo, juntamente com a sua inscrição. Se você ainda não é inscrito no canal, seja muito bem-vindo a se inscrever e deixar seu like aí e seus comentários sobre o que você está achando da aula, tá bom? E agora a gente parte para a jornada dos arcanos menores. Então a gente vai conversar um pouquinho agora sobre os arcanos de número 3. Os três de ouros, de copas, de paus e de espadas. E a gente vai começar falando sobre o 3 de paus. Lembra que no número 2 a gente estava parado? O 2 de paus é a carta do planejamento, né? O 3 de paus é a carta que mostra é, a necessidade de ação, né? Significados relacionados à expansão, expectativas e trabalho de colaboração, né? Então, o 3 de paus é a carta que representa a expansão e progresso, né? Então, no 2 eu estava planejando o que eu ia fazer, no 3 eu executei, e eu tô aqui entendendo o que está acontecendo nesse momento, né? Então, eu estou expandindo as minhas ideias, eu estou progredindo com as minhas ideias, né? Eu estou me movendo para um espaço de crescimento, estou saindo da minha zona de conforto e indo crescer, né? Eu tenho muitas expectativas, né, com relação a isso. Então, a partir do momento que eu começo a me mexer em direção àquilo que eu quero fazer, eu crio expectativas, né? E junto com essas expectativas eu refaço meus planejamentos, né? Eu também tenho a ideia de colaboração e de comércio, né? Então a carta do 3 de paus é a carta do comerciante, né? Então é aqui que eu vou fazer parcerias, é aqui que eu vou fazer trocas de bens ou de serviços, é aqui no 3 que eu vou manifestar esse poder de colaboração e de cooperação, né? Dentro do dentro da minha energia criativa, dentro da minha centelha de vida, né? E também é dentro do 3 de paus que eu tenho a visão mais ampla do que está acontecendo, né? Então, é a partir do momento que eu me disponho a fazer coisas, né, que eu começo a ter o vislumbre das oportunidades que eu tenho no meu horizonte, né? É, o 3 de paus é uma carta que sugere progresso, né? Então a gente normalmente está vibrando, a gente normalmente vibra no 3 de paus quando a gente está colocando alguma coisa em prática, né? Quando a gente está usando a nossa energia de vida para fazer alguma coisa, né? Então ele normalmente é a ação inicial de algum projeto. Então, por exemplo, sabe o projeto verão? Né? Então, vou começar a ir para academia, vou começar uma dieta, vou começar um novo projeto no trabalho. Então, eu saí ali do 2, eu saí daquele estágio de planejamento e eu começo a executar. Então, eu começo a ir para academia, eu começo a realmente fazer a minha dieta, eu começo a me dedicar a um projeto, eu começo a me dedicar a alguma coisa, eu começo a colocar energia naquilo, né? Começo a colocar a minha energia vital, né? De novo, a gente está falando de energia de vida, né? Então eu estou falando da minha dedicação, do meu fogo interno para aquela questão, né? Então eu vou fazer aquele projeto acontecer, né? Essa é a ideia.
podem ter outras pessoas envolvidas dentro do meu 3 de paus? Pode. Pode ter um médico que está me assistindo com isso, com o meu projeto de vida saudável. Pode ter um chefe que está me ajudando com esse meu projeto de trabalho. Pode ter um amigo que está me ajudando a fazer alguma coisa diferente. Pode ter um terapeuta, pode ter alguém. Mas, de novo, ele mostra essa energia inicial, essa entrada, né, nesse projeto que eu tô tocando, né? É, e essa carta, o 3 de paus, ele convida a gente a manter uma a estar aberto a explorar novas possibilidades, né? A sempre estar aberto a tudo aquilo que as pessoas têm para dizer para a gente, porque a nossa capacidade de alcançar os objetivos, ela está intimamente atrelada com a nossa capacidade de expandir os nossos horizontes. Então é sempre bacana a gente estar aberto a escutar algum conselho, a gente estar aberto a praticar alguma coisa diferente, quando a gente está diferente daquilo que a gente está fazendo, quando a gente está vibrando no 3 de paus, para ter o resultado que a gente espera, né? E é isso aí que eu tinha para falar para vocês sobre o 3 de paus. No 3 de copas, o 3 de copas é a carta da celebração inicial, da festa inicial, a, aquela resenha que a gente faz. É, a gente pode associar o 3 de. Quer dizer, a gente pode associar o 3 de copas com sextou. Eu acho que eu falei o nome errado da carta, o 3 de copas. A gente pode associar o 3 de copas com sextou, né? Tá vendo as três moças aqui com as taças na mão, né? Então elas estão celebrando alguma coisa aqui, alguma coisa bacana que aconteceu, né? É uma carta que tem uma energia extremamente positiva, é uma carta que tem uma energia muito que tem uma energia muito feliz, que tem uma energia de muito amor, de muita fraternidade. É a carta da confraternização, né? É a carta do sextou, né? Então terminou a semana terminou bem, eu consegui fazer tudo aquilo que eu queria fazer, eu estou muito feliz com a minha semana, eu preciso comemorar. Então você vai lá, encontra os amigos e vai tomar uma cerveja, vai tomar uma taça de vinho, vai tomar uma água com gás, um refrigerante e vai comemorar o resultado daquela semana. Nossa, a semana foi pesadíssima. Preciso encontrar os meus amigos também para esquecer a semana. 3 de copas também. Então eu vou lá encontrar os meus amigos e tomar um negócio para esquecer o que aconteceu durante a semana. Ela também tem essa conotação quando ela está na sombra, tá? Então, o simbolismo dessa carta é o de alegria e celebração, né? Então, quando a gente está no 3 de copas, a gente tem alguma coisa para celebrar. É uma carta que pode falar sobre festa de casamento, tá? Então, ela pode indicar aí ela pode indicar aí a celebração de uma união entre pessoas, né? Porque de novo veio depois do 2. No 2 eu pedi minha noiva em casamento. No 3 a gente vai pro cartório, assina o documento e aí depois a gente vai pro buffet e se arrebenta de festejar, porque a gente casou. Então, é a carta que vai representar aí também a celebração do amor, né? A celebração a celebração do amor, do amor entre duas pessoas e do amor fraterno, né? Porque você está celebrando, você está comemorando aquilo com outras pessoas que você ama também, né? É a carta que representa a amizade e a união, então o poder dos amigos, né? O poder da união, a presença de outras pessoas, a importância das relações sociais, né, e do apoio aos amigos. Como eu já tinha falado, é a carta das realizações e das conquistas, né? Então, ao final de um período de trabalho aí, eu vou celebrar aquelas conquistas que eu tive, né? Se eu não tive conquistas, eu vou beber para esquecer. Então, essa carta também pode representar na sombra, ela também pode representar o vou beber para esquecer, né?
e a comemoração e compartilhamento, né? Então, compartilhar momentos felizes com outras pessoas, estar perto de quem a gente gosta, eventos sociais, enfim, é uma carta que vai ter todo tipo de representação de eventos sociais, né? De motivos para comemorar e celebrar, né? E é quando essa carta vai aparecer, quando tiverem razões para celebrar, para comemorar, pode indicar também a chegada de boas notícias, pode indicar aí eventos felizes, um período de alegria, enfatiza a importância das relações sociais, né? E é uma carta que incentiva a reconhecer e celebrar realizações, não importa o quão pequenas ou grandes elas sejam. É sempre um lembrete de que as coisas precisam ser comemoradas. Fui promovido no trabalho? Bora comemorar. Consegui sobreviver a uma semana difícil? Bora comemorar. É, tinha um tinha um ossinho de galinha enganchado no meu dente, eu consegui tirar? Bora comemorar. As comemorações devem ser proporcionais à conquista, claro, né? A gente não vai dar uma festa de casamento porque é, o porque a gente fez um número 2 muito grande e ele entupiu a privada, não precisa. Mas as comemorações elas devem ser equivalentes ao esforço, né? Então, esforços grandes, comemorações grandes, esforços pequenos, comemorações pequenas. Desculpem os exemplos esdrúxulos, mas eu já soube que é assim que vocês decoram as coisas. Então, é uma carta que também pode indicar a necessidade de sair da rotina, né? Então, a necessidade de fazer as coisas de uma maneira diferente, né? De enxergar as coisas por uma outra perspectiva, né? Então vê aí um paralelo com o pendurado, né? Então a gente já tem essa questão aqui, a necessidade de um momento de descontração, a necessidade de se divertir de alguma forma, né? Porque de novo, às vezes a gente leva as coisas tão a sério, às vezes a gente está passando por um período, às vezes a gente passa por períodos difíceis na nossa vida e a gente não se permite viver coisas, viver pequenas comemorações. Às vezes a gente não se permite encontrar um amigo, ir num bar, às vezes a gente não se permite que seja um momento de descanso, sabe? É um momento de você se recolher para fazer alguma coisa que você gosta. O Três de Copas, ele representa essa necessidade. Não dá para ser sério a vida inteira, não dá para ser sério 100% do tempo. A gente precisa ter um escape. A realidade é muito difícil, né? E se a gente viver a realidade 100% do tempo, a gente endoida. É aquilo que eu falei no plantão de dúvidas da aula 1, quer dizer, da aula 2, quando a gente falou sobre o sol. Viver ao sol 100% do tempo é perigoso, porque o sol ele queima, né? O sol é um astro, é uma estrela extremamente brilhante e a radiação dele, quando em doses muito altas, ela é nociva para a nossa saúde. Então, viver ao sol é muito perigoso. Às vezes a gente precisa da sombra e da água fresca. Claro que precisa. A minha irmã fala um negócio muito legal, que o sol é para todos, mas a sombra é para poucos. Eu discordo da minha irmã veementemente, assim. Eu acho que a sombra é para todos, mas a sombra não é para sempre, né? A gente precisa desfrutar da sombra de vez em quando. E isso é muito importante. E o Três de Copas ele vem para trazer esse alerta aqui para a gente. Ele é uma das cartas mais felizes do tarô. É uma das cartas mais contentes do tarô, porque até no negativo ele relembra a gente de uma coisa importante, né? Beleza, eu tive uma semana muito legal. Que bacana. Nossa, legal. Vamos tomar uma, vamos comemorar, porque eu tô muito feliz. Eu preciso compartilhar essa felicidade com vocês, com os meus amigos. Então a gente vai, senta, toma uma e beleza. E aí depois no dia seguinte, vida que segue, com a bateria, com todo mundo com a bateria recarregada. Cara, tive uma semana muito difícil. Não consegui fazer o que eu precisava fazer. Briguei com meu pai, com a minha mãe, com meu cachorro, com as minhas irmãs, briguei com todo mundo, briguei com a minha noiva. Cara, vamos sair tomar uma? Vamos.
senta, toma uma, conversa, relaxa, se diverte. Terminou o rolê, no outro dia você tá novo, sua semana vai ser melhor, sabe? Então, o três de copas, ele tem essa conotação, ele traz esse lembrete pra gente de que a vida não é só dureza, né? A gente pode se dar o luxo de comemorar. Eu já falei demais dessa carta. É, mas é isso. Espero que tenha ficado claro aí para vocês. E aí, é, agora a gente vem para o Três de Ouros, né? O Três de Ouros é uma carta que está relacionada ao trabalho em equipe, à colaboração. A gente tem ali três engenheiros, né, três arquitetos trabalhando num afresco, né, dentro de uma igreja, dentro de um templo, alguma coisa assim, e eles estão trabalhando juntos, né? Então, todos os três conversando, negociando e discutindo a fim de atingir o melhor resultado, né? E a carta do Três de Ouros é a carta que vai falar sobre a importância do trabalho em equipe, né? A importância da colaboração. Em alguns momentos da nossa vida, a gente precisa aprender a trabalhar em equipe. A gente precisa aprender a trabalhar com outras pessoas, porque às vezes, de novo, a nossa visão ela pode estar tão limitada em alguma coisa que a gente não vai conseguir realizar o trabalho da melhor maneira. Então a gente precisa de ajuda. Embora a gente não goste de admitir, muitas vezes a gente precisa de ajuda, a gente precisa aprender a trabalhar em equipe. E essa carta vai falar sobre a importância desse trabalho, né? Vai falar sobre a importância dos esforços conjuntos, a importância de contar com as habilidades de outras pessoas para alcançar resultados, né? É uma carta que também vai falar sobre realização e reconhecimento, né? Porque, de novo, quando a gente trabalha em equipe, quando tem pessoas trabalhando com a gente tem os nossos esforços reconhecidos e as outras pessoas, e a gente reconhece os esforços das outras pessoas também. E isso vai culminar na realização de um objetivo em comum, né? Construção e progresso material. De novo, a gente está falando do naipe de ouros. O naipe de ouros está ligado a tudo aquilo que é material. Então a gente está falando sim sobre trabalho, né? A gente está falando sobre trabalho em conjunto e sobre o resultado desse trabalho em conjunto, né? No negativo, ele pode falar aí sobre a necessidade de escutar as pessoas que estão trabalhando com a gente, né? De novo, nem sempre nem sempre trabalhar sozinho vai trazer para a gente o melhor resultado. E o Três de Ouros ele vai lembrar a gente sobre isso, né? É importante a gente escutar outras pessoas, é importante a gente aprender a trabalhar junto, a negociar, é importante a gente aprender a se comunicar com outras pessoas de maneira clara para para atingir os resultados que a gente deseja, tá bom? Então aqui a gente tem o Três de Ouros e eu espero que você esteja conseguindo acompanhar essa aula e, de novo, todas as perguntas que você tiver, fique à vontade para falar sobre elas aqui embaixo, tá bom? Nos comentários, beleza? E por último, mas não menos importante, a gente vai para o Três de Espadas, que é uma das cartas mais temidas do tarô. Como vocês estão vendo aí, ele mostra um dia chuvoso e um coraçãozinho com três espadas atravessadas, coitadinho, né? Três de espadas é a carta que está associada com a tristeza, com a dor emocional, com a perda, com o desgosto. Ele representa o aspecto mais sombrio das experiências humanas, que é a decepção, a frustração, a tristeza, né? A dor da perda, né? Muito forte. Essa carta tem um significado muito forte, mas é justamente na sombra que ela tem a sua maior luz. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso agora. O primeiro simbolismo do Três de Espadas é a dor emocional, né? Então, quando essa carta aparece, significa que o nosso consulente está sofrendo, né? Tem alguma dor, tem algum sofrimento. Essa pessoa está passando por algum tipo de desgosto, por alguma tristeza, por alguma frustração, né? Ela perdeu alguma coisa. Ela é a carta que normalmente está relacionada a fim de relacionamento, também está relacionada com traição, também está relacionada com decepção,
com frustrações, eh, todos os todas as coisas negativas que podem acontecer na vida de uma pessoa estão associadas com o 3 de espadas, tá. Então, qualquer tipo de dor emocional está associado com o 3 de espadas. Olha só que legal, é uma carta do naipe de espadas, é uma carta mental, mas ela está associada com o emocional, porque de novo, a dor, a frustração, eh, o fim, né, o luto, apesar de serem de serem, eh, questões mentais, eles afetam o nosso emocional. Então olha que legal, a gente tem aqui, pela primeira vez, uma carta de espadas, uma carta do naipe, uma carta do elemento ar, uma carta do mental, afetando o nosso emocional. Quer dizer, a gente já teve isso no 2, né, o 2 de espadas afeta um pouquinho o nosso emocional também. Mas aí a gente vai ver que todas essas outras, a gente vai ver que à medida que a gente progride dentro do naipe de espadas, as outras cartas vão afetar o nosso emocional também, né. Ela também vai falar sobre rupturas, né, sobre separações, então como a gente viu ali, a carta que fala sobre traição, sobre fim de relacionamento, eh, vai simbolizar aí essa ruptura, essa separação na vida, de alguém significativo, né. Mas, em contrapartida, na sombra dessa carta, a gente tem um aspecto de luz, que é a liberdade, né. Então, a partir do momento que a gente se decepciona com alguém, com alguma coisa, com alguma situação, a gente se liberta dessa pessoa, a gente se liberta dessa situação. Eh, Essa carta é o primeiro passo para a libertação da dor emocional. Olha que legal. Então, a partir do momento que a gente descobre uma decepção, ou um fim de relacionamento, ou uma traição, ou uma separação, ou que a gente é informado, né? Porque para se separar, você precisa saber, a pessoa precisa te comunicar que está se separando de você, né? Então, por exemplo, sei lá, eh, a- vamos supor que você está num relacionamento de, sei lá, tá num relacionamento sério. E aí a pessoa com quem você está se relacionando vira para você e fala: "Ô fulano, olha, não tá rolando mais para mim, não tô feliz, eu quero terminar". Então, a partir deste momento, você já pode começar o seu processo de cura. Não estou dizendo que vai ser fácil, tá? Porque não vai. Dependendo do tempo de relacionamento que você tem, isso vai ser mais doloroso ou menos, né? Eu já vivi, rupturas na minha vida, eu sei como é. Eh, eu também já rompi com pessoas na minha vida e eu sei como é fazer uma pessoa sofrer. Não tenho orgulho disso, espero que vocês também não tenham, mas vocês já viveram essas situações, né? Já terminaram com vocês e vocês já terminaram com pessoas. Então, e eu sei que é igualmente doloroso, né, estar dos dois lados. Mas o lado bom dessa situação é que a partir do momento que a pessoa comunica essa ruptura, você está livre para se curar da sua dor, né? Você está livre para fazer, para trabalhar em cima da sua cura, para superar essas emoções difíceis. Não vai ser fácil, claro, mas você já tem aí a liberdade para se curar dessa dor, né? Para se curar dessa dor emocional. É, ela é uma carta muito mal vista, é uma carta que quando aparece em jogos normalmente tem uma carga bastante pesada, né? Porque ela indica aí a necessidade de enfrentar umas emoções que muitas vezes a gente não está preparado para enfrentar. Ninguém está preparado para lidar com decepção, ninguém está preparado para lidar com dor, ninguém está preparado para lidar com luto. É uma carta que pode indicar também o luto, né? Não é só fim de relacionamento, não é só traição. Às vezes é uma carta que pode indicar também, que pode indicar a dor de uma perda muito difícil, né? A dor da perda de um ente querido, por exemplo, a dor da perda de um pet, por exemplo. Então ela indica que a pessoa está sofrendo, né? É uma carta que indica um sofrimento.
Mas a partir do momento que você sabe que você está sofrendo, você tem a possibilidade de trabalhar na sua cura, né? Então, ela representa uma oportunidade de crescimento pessoal, né? Eh, Pode representar aí o momento de liberar sentimentos de mágoa e de ressentimento, também pode representar a necessidade de auto-perdão e de seguir em frente, né? Às vezes, quando essa carta aparece, ela pode mostrar que a pessoa está muito presa ainda nesse desgosto, nessa frustração, nessa tristeza, né? Então tem que ter aí um contraponto, né? E aí, para fechar o papo sobre as cartas de número 3, quais são as características que essas cartas eh, compartilham? Né? Então, a primeira delas é a expressão e comunicação. Né? Então, em todas as cartas aqui, a gente vai ter um elemento mental muito forte, que é a necessidade de se expressar muito bem, de falar, de se comunicar muito bem acerca daquilo que você quer realizar. Né? Então, no 3 de ouros, a gente tem a necessidade de trabalhar em equipe. Então, o trabalho coeso em equipe ele demanda uma comunicação muito clara, uma comunicação muito assertiva, né? É, o 3 de copas, a expressão, né? A expressão da felicidade, a expressão do amor, né? A comunicação dessa fraternidade dessa celebração que está acontecendo aqui. No 3 de paus, a gente tem a necessidade de expressar e de comunicar o nosso desejo, né? Então, aquilo que a gente quer realizar, aquilo que a gente quer alcançar, está presente aqui dentro do 3 de paus. E no 3 de espadas, a necessidade de comunicar ou de expressar o quanto a gente está sofrendo, né? Criatividade e inspiração estão presentes em todas as cartas, né? Como a gente já viu, equilíbrio e harmonia, com exceção do 3 de espadas, todas elas mostram aqui um panorama bacana de equilíbrio e harmonia. Colaboração e interação social também são características presentes em todos os quatro, né, em todos os 4 3, e progresso e resolução. Acho que a carta que tem menos progresso e menos resolução, porque ainda está num estágio muito inicial, é o 3 de espadas, né? Então, é só a partir do momento que a gente entende a nossa frustração, a nossa decepção, que a gente começa a progredir em direção a resolver esse sentimento, né? Mas em todas as outras, a gente tem aqui bastante progresso presente, bastante resolução presente também. Beleza? De novo, se vocês tiverem alguma dúvida ou alguma pergunta sobre o significado de alguma das cartas, fiquem à vontade nos comentários para falar o que vocês acham, para fazer perguntas, tá bom? E aí agora a gente vai trabalhar um pouquinho com os cavaleiros, beleza? Os cavaleiros estão associados com o número 3 por conta da ação, né? Cavaleiros são cartas de ação. É, eles são os mensageiros do baralho de tarô. Então, normalmente, quando aparece um cavaleiro, significa que é alguém, né? Porque o cavaleiro, como todas as cartas da corte, o cavaleiro representa alguém na nossa vida, vem para trazer, vem para comunicar alguma coisa para a gente, né? Isso vai ficar bem claro no Cavaleiro de Copas, que é o mensageiro do amor. Né? Mas a gente vai falar um pouquinho sobre todos eles aqui. Né? Mas quais são as características? Qual é a característica que todo cavaleiro tem? A ação. Né? Então, o cavaleiro ele vai agir, ele vai fazer alguma coisa. Né? Por isso que ele está num cavalo. E vocês podem perceber aqui através do tarot de Rider-Waite, que o cavalo está se mexendo, né? Com exceção do Cavaleiro de Ouros, que o cavalo dele está parado, todos os outros cavalos estão se mexendo, estão indo para algum lugar, né? E aí a gente vai entender para onde é que cada cavaleiro vai aqui, beleza? Então vamos lá, vamos começar pelo Cavaleiro de Paus. Assim como o Pajem de Paus, o Cavaleiro de Paus também está com o pau na mão. É,
ele está em movimento, ele está avançando em direção ao seu objetivo. O cavaleiro de paus é o cavaleiro mais impulsivo do baralho, ele é o cavaleiro mais impetuoso. O que, que isso significa? Por ele estar com o pau na mão, literalmente falando, ele não está pensando com a cabeça que está dentro do elmo, mas ele está pensando com a cabeça do pau. Então, ele é muito impulsivo, né? Ele é a carta que representa o impulso, a disposição para fazer coisas, a disposição para enfrentar desafios. Em se tratando de leituras amorosas, o Cavaleiro de Paus é. Como que eu posso falar isso? O Cavaleiro de Paus é o cara que atira para todo lado. E é o cara que vai fazer qualquer coisa pra. Meus pais estão perto aqui, eu não quero falar muito alto, mas porque, enfim, eu tenho alguns. Eu tenho alguns pudores com os meus pais, gente, desculpa. Mas o Cavaleiro de Paus, ele vai fazer qualquer coisa pra estacionar o pau dele em algum lugar, entendeu? Então, ele é extremamente impulsivo, ele é extremamente fogoso, ele está extremamente suscetível ao elemento do fogo. Ele está extremamente suscetível aos desejos, às vontades dele. Por isso que ele é muito impulsivo, por isso que ele é extremamente aventureiro, né? Então, ela é uma carta que está frequentemente associada ao espírito de aventura, indica a vontade de explorar o desconhecido, de enfrentar novas experiências, de buscar novos desafios. Normalmente ele é representado por uma pessoa muito entusiasmada, sabe? Sabe aquela pessoa cheia de energia? É, aquela energia contagiante, inclusive. Né? Aquele nosso amigo que tem energia para tudo, pau para toda a obra, que está a fim de fazer qualquer coisa que a gente esteja a fim de fazer, ele é o cavaleiro de paus, né? E em se tratando de relacionamentos, ele é o cara que vai. Quer dizer, ele é o cara não, ele é a pessoa que vai até o fim, né, em todas as circunstâncias, sem se arrepender, quer dizer, sem pensar nas consequências. Ele só vai pensar nas consequências no dia seguinte, quando ele acordar na cama de um estranho, ou quando ele acordar é, muito bêbado, ou quando ele acordar num lugar que ele não conhece. É só aí que ele vai pensar na consequência. Então, é o cara que bate primeiro e pergunta depois, né? Esse é o nosso amigo Cavaleiro de Paus. Quando ele aparece numa leitura, ele sugere que a pessoa está se sentindo motivada a fazer alguma coisa e perseguir objetivos, né, com determinação, sem pensar nas consequências. É uma carta que incentiva o espírito aventureiro e estar aberto a novas oportunidades, assim como o nosso amigo Três de Paus, né? Pode representar uma disposição a sair da zona de conforto e explorar o desconhecido. Né? Pode indicar o momento certo para avançar em algum projeto ou em algum empreendimento, ou agir de maneira impulsiva mesmo, sempre com muita paixão e com muito entusiasmo. É uma também é a carta que está relacionada a viagens, movimento físico. Né? Então, normalmente quando o Cavaleiro de Paus aparece, significa que uma viagem vai acontecer, ou que algum tipo de deslocamento vai acontecer na vida daquela pessoa. Né? E ele indica e ele recomenda aí a ação com muito entusiasmo, com muita coragem e com muita determinação. Né? Porque, de novo, o Cavaleiro de Paus ele não pensa nas consequências, ele só faz. Ele só vai pensar nas consequências depois. Legal? É isso aí. E aí, depois dele, a gente tem o nosso amigo Cavaleiro de Copas, o Mensageiro do Amor. É, ele é o cavaleiro que está relacionado com o romance, com o amor, e com uma abordagem bem sensível à vida, né? É, é uma carta que vai falar bastante sobre conexão emocional. É, de novo, ele traz uma taça, né? Ele é o cavaleiro que carrega uma taça com ele, então ele tem uma mensagem ali. É, ele tem alguma coisa, ele está trazendo alguma coisa para alguém, né? Normalmente um sentimento, né? Porque, de novo, taça, líquido, água, a gente está falando de um sentimento que ele vem trazendo. Né? É uma carta que está relacionada ao romance, né? Ao amor romântico.
sugerem uma pessoa emocionalmente conectada a uma busca por relacionamentos significativos. Então, não é só o cavaleiro que vem, não é só o cavaleiro que vem trazer um sentimento para alguém, né? Tipo de, olha, eu te amo, eu tô apaixonado. Não, mas é tipo, olha, eu tô afim disso, eu quero participar disso, eu estou emocionalmente envolvido com essa situação. Né? Esse cavaleiro traz isso, essa emoção, esse amor, esse envolvimento, né? O idealismo também. É uma carta que também está associada à sensibilidade, a uma abordagem bem romântica para a vida, uma pessoa que está entregue ali à emoção mesmo, né? É, ele normalmente tá associado com a imagem de um sonhador, né? Então, normalmente é uma pessoa muito sonhadora, é uma pessoa que vem ali trazer uma mensagem de uma emoção muito aflorada, né? É, e quando ele aparece, ele pode indicar a presença de alguém muito romântico na sua vida, né, na vida do consulente. Então, quando o Cavaleiro de Copas aparece numa leitura, ele pode indicar que tem alguém procurando o consulente, né? Não só procurando no sentido amoroso, mas procurando em qualquer sentido emocional. Alguém que está pronto para. Pode indicar que o consulente ou alguém na vida do consulente esteja pronto para assumir um compromisso emocional, né? Então, de repente, se comprometer com algum projeto, se comprometer com algum acordo, ou até se comprometer com um relacionamento mesmo, né? É, é a carta que todo mundo que está amando espera aparecer, né? Porque significa que a pessoa que eu estou amando, ela tá vindo na minha direção para se comprometer comigo e não sei o quê. Aquele ideal do cavaleiro branco mesmo, né? Que, que a gente espera, a gente romântico espera que aconteça, né? Pode indicar sim o início de um relacionamento amoroso ou aprofundamento de conexões já existentes. Então, então de novo, não é necessariamente um namorado ou uma namorada, ou um marido ou uma esposa, ou sei lá. É, mas sempre será uma conexão que vai ficar mais profunda, que vai ficar mais legal, né, que vai ser aprofundada aí através da aparição desse cavaleiro. Ele também é uma carta que convida a gente a explorar a nossa criatividade, a nossa expressão artística, né, principalmente no contexto das emoções e dos relacionamentos. Então, se você já está num relacionamento e essa carta aparece, vai lá dar uma atenção extra para o seu companheiro, para sua companheira, mostrar, tipo, como que fala? É, renovar os votos, renovar os laços, renovar aquele sentimento gostoso. Vai lá renovar as coisas com a pessoa, com o teu outro mais significante, que vai ser bacana para vocês dois, tá? É, e é isso aí. E aí depois a gente tem o nosso amigo Cavaleiro de Espadas, que tá fazendo o cavalo dele esticar a perna de um jeito não muito natural, né? O Cavaleiro de Espadas ele tá relacionado com a ação intelectual, né? Ele está relacionado com o pensamento, né? Com o pensamento lógico, com a determinação
Meu Deus, caiu. Nossa, voltou no meio. É, gente, desculpa, caiu a força aqui no meio do vídeo, mas vamos lá. A gente ia começar a falar sobre o Cavaleiro de Espadas, né? Eu não vou voltar porque eu não quero perder tempo e eu não quero perder o fluxo de pensamento aqui. Então vamos lá. É, o Cavaleiro de Espadas ele representa um impulso intelectual, né? Um impulso de pensamento lógico e de determinação. Então ele vai representar aí uma energia mental e a disposição para enfrentar um desafio com racionalidade. Então é a disposição racional para enfrentar alguma coisa que que o consulente esteja vivendo, né? Quando essa carta aparece, ela vai representar aí a ação mental e a racionalidade, né? São as características mais fortes do Cavaleiro de Espadas. Então, ele é um impulso racional que a pessoa tem, né? A necessidade de resolver alguma coisa com ímpeto, né? De maneira lógica, de maneira analítica, né? Com muita determinação é, e coragem intelectual, né? De novo, a gente está falando de uma carta que está associada com o plano mental, né? Então é a necessidade, é a disposição de enfrentar desafios intelectuais com muita confiança, né? É, ele também representa a necessidade de comunicação direta e clara, né? Então, o Cavaleiro de Espadas, quando ele aparece, ele fala sobre a necessidade de comunicar coisas de maneira direta e de maneira clara, e a necessidade de resolução de conflitos, né? Pode ser indicar, ele quando ele aparece também, ele pode indicar a resolução de um conflito ou de um desafio por meio da razão e da argumentação, beleza? É, ele geralmente aparece nas leituras quando as pessoas estão enfrentando desafios intelectuais ou quando a gente precisa tomar alguma decisão importante, né? A energia desse arcano se manifesta nesses momentos. Pode indicar aí a necessidade de abordar certos problemas de uma maneira mais lógica, de uma maneira mais impetuosa, né? Então, às vezes você tem um problema com alguém, é um problema um pouco difícil, é um problema um pouco delicado, não dá para enrolar. Você tem que resolver da maneira mais rápida, da maneira mais lógica possível, né? Não tem muitos rodeios com o Cavaleiro de Espadas, né? É uma carta que incentiva a aplicação do pensamento crítico, né? E agir com base em informações lógicas, né? Então, o Cavaleiro de Espadas ele não vai, ele não tem muitos apegos emocionais. Ele está muito focado ele está muito focado no racional, no lógico, né? Porque, de novo, contra fatos não há argumentos e decisões difíceis para ele têm que ser resolvidas de maneira clara e direta, né? É, Em termos de ação, ele vai sugerir que é a hora de avançar com confiança, usando os seus argumentos mentais mais poderosos para superar os desafios que estão se apresentando. E ele sugere a necessidade é, de pensar de maneira lógica e de se comunicar de maneira clara. De novo, né, não tem meias palavras com o Cavaleiro de Espadas. Ele vai tentar resolver as questões da maneira mais lógica possível, da maneira mais clara possível, da maneira mais objetiva possível, né? De novo, é, a gente tem aí uma pessoa que tá a fim de resolver alguma coisa, né? Normalmente a gente pode falar sobre aquela pessoa que tem um problema com a gente e ela vem resolver, né? Eu tinha um colega de trabalho que falava muito isso. Quando alguém tem um problema comigo, eu viro para a pessoa e falo, cara, eu entendi que você tem um problema comigo, mas eu gostaria de resolver. Então me fala o que está acontecendo, me fala o que você está pensando e vamos resolver isso para a gente ficar numa boa, para a gente conseguir tocar a nossa vida. Então isso é muita energia do Cavaleiro de Espadas, né? Ele vai falar
de maneira clara, de maneira direta, e vai tentar resolver o conflito da maneira mais objetiva possível, né? Essa é a característica do Cavaleiro de Espadas. Legal? E mais uma vez, desculpa aí o corte, gente, porque teve uma queda de energia aqui e eu não parei a gravação. E de novo, se ficou alguma dúvida, se tem alguma coisa que não ficou muito clara nessa aula, lembra de deixar nos comentários lá, porque agora a gente vai chegar no nosso último cavaleiro, mas não menos importante, que é o Cavaleiro de Ouros. É, o Cavaleiro de Ouros, apesar de ser uma carta de ação, apesar de ser um arcano de ação, ele é o arcano mais, ele é o cavaleiro mais lento do baralho, né? É, ele representa uma energia prática e uma disposição para trabalhar de maneira diligente em direção a metas materiais, tá? Então, o Cavaleiro de Ouros, apesar de ser uma carta de ação, ele não é um cavaleiro muito rápido, porque ele vai pensar muito sobre o que ele vai fazer. E ele só vai fazer quando ele tiver certeza. Ele só vai realizar alguma coisa quando ele tiver certeza daquilo que ele vai fazer. Porque o Cavaleiro de Ouros, ele não gosta de desperdiçar recursos. O Cavaleiro de Ouros, ele não gosta de desperdiçar tempo. Ele não gosta de desperdiçar dinheiro. Ele não gosta de perder recursos. Porque é muito difícil para ele conseguir esses recursos. Foi muito difícil para ele conseguir esses recursos. Então ele não quer desperdiçá-los. Ele quer investi-los da melhor maneira possível, né? É, ele normalmente é retratado como uma pessoa muito dedicada, como um trabalhador dedicado, diligente, que tem muita estabilidade em questões materiais. Normalmente ele representa uma pessoa muito pragmática em relação a dinheiro, em relação a tempo, em relação aos recursos que tem, né? Ele representa uma pessoa que trabalha muito e que trabalha com foco e determinação. Ele representa também o compromisso e a responsabilidade. Então, quando ele se propõe a fazer alguma coisa, ele faz. É, e ele sugere a importância de cumprir obrigações e manter a sua palavra. E ele também representa aí algumas conquistas materiais. Ele pode ser interpretado como é, a busca por conquistas materiais e a acumulação de recursos, né? Então, o cavaleiro de ouros, ele vai em direção a aquilo que ele deseja e ele tem pequenas conquistas no caminho. Ele consegue realizar pequenas conquistas no caminho. Ele só não consegue chegar onde ele quer porque ele vai muito devagar, né? Então ele vai realizando pequenas conquistas ali no caminho, né? É, ele normalmente tá relacionado com a busca pela segurança financeira, né? Então o compromisso com questões práticas e materiais, né? A necessidade de lidar com assuntos financeiros, estão representados aí por esse cavaleiro. Ele incentiva a gente a aplicar a nossa determinação e a nossa persistência no nosso trabalho e nos projetos, né? Então, ele não tem medo de trabalhar, ele não tem medo de se dedicar ao trabalho, ele não tem medo de se dedicar aos esforços, né? Ele entende o que o sacrifício vai proporcionar para ele. Então ele não tem medo de fazer então ele não tem medo de se comprometer, né, materialmente falando, tá? Ele tem um grande compromisso com a família, ele tem um grande compromisso com o trabalho, ele tem um grande compromisso com a faculdade, com o relacionamento. O Cavaleiro de Ouros, ele está comprometido, né, com a acumulação de riqueza, com o investimento, né? Ele investe as suas energias, ele investe as suas energias materiais, porque ele sabe que aquele investimento vai gerar um retorno que ele deseja, né? Então ele não tem medo de fazer isso, porque ele sabe o resultado que aquilo vai ter, né? E aí é por isso que ele se move de maneira tão devagar, é por isso que ele faz as coisas sem pressa, porque ele sabe o resultado que aquilo vai ter para ele, né? E aí, de novo, por último, mas não menos importante, a gente tem as características
que todos os cavaleiros compartilham entre si, né? Então, primeiro a ideia de ação e movimento, então todos os cavaleiros estão se movendo em direção a um lugar, né? Todos eles são extremamente determinados e corajosos, né? Então a energia do cavaleiro é essa energia de determinação e de coragem, foco e propósito, né? Se você quer alguém para realizar uma tarefa, é um cavaleiro que vai fazer isso, porque ele tem foco e ele tem propósito, né? Todos os cavaleiros estão alinhados com os seus elementos, né? Então o cavaleiro de ouros ele está extremamente alinhado com os seus ideais materiais, né? Então ele está alinhado com o elemento da terra. O cavaleiro de espadas ele está alinhado com o ar, né? Então ele está alinhado com o plano mental. O cavaleiro de copas está alinhado com o plano emocional, né? O cavaleiro de paus ele está alinhado com o elemento do fogo, né? Então todos eles estão indo buscar, estão expressando muito bem essas características, né, de o Cavaleiro de Ouros de ir buscar, de ir buscar os seus recursos, de buscar engrandecer, né, os seus recursos. O Cavaleiro de Copas está empenhado é, em ir buscar o sentimental, os valores sentimentais, né? O Cavaleiro de Espadas ele está empenhado em resolver os conflitos mentais e o Cavaleiro de Paus está empenhado em colocar o seu pau no primeiro lugar que der. Né? Então é isso aí que o Cavaleiro de Paus está a fim de fazer. Conquista e progresso, então todo cavaleiro busca conquistar alguma coisa, né? Variedade de abordagens, então apesar de todos eles buscarem coisas, eles sabem fazer as coisas por diversos caminhos, então eles têm diversas abordagens, né? Eles não são, de novo, eles não são arcanos fixos, né? Eles são arcanos dinâmicos. De novo, eles estão a cavalo, né? Então é, existe mais de um jeito de resolver uma para o cavaleiro sempre existe mais de um jeito de resolver uma situação, né? Ele não está preso numa ideia, quer dizer, ele tem um foco, ele tem um propósito, mas ele não está preso numa ideia, né? Então, se não deu de um jeito, ele vai tentar de outro, né? Não vai tentar, ele não vai dar murro em ponta de faca, né? Se não deu para fazer do jeito que ele idealizou no começo, ele vai fazer de uma outra maneira, ele vai ter uma nova abordagem, né? Ele vai tentar resolver o problema por um outro caminho. E, por último, mas não menos importante, a impulsividade. Todos os cavaleiros são impulsivos, né? O Cavaleiro de Ouros é o menos impulsivo de todos, porque ele sabe que a impulsividade é perigosa, ele conhece os perigos, ele conhece os riscos da impulsividade. O Cavaleiro de Paus não tá nem aí, então ele só vai, ele faz e depois ele se vira com arrependimento, né? O Cavaleiro de Copas e o Cavaleiro de Espadas, eles entendem os riscos da impulsividade, mas eles vão mesmo assim, né? Então tá aí as características que todos os cavaleiros compartilham entre si. De novo, se vocês tiverem dúvidas ou perguntas, vocês têm a semana para deixar suas dúvidas e perguntas aqui nos comentários. Mais uma vez, eu agradeço a todos pela presença aí na aula, espero que vocês tenham gostado e a gente se vê no próximo domingo com a família do Imperador. Boa noite para vocês e boa semana. Tchau, tchau.